Então tá bem, vamos iniciar. Boa tarde, meu nome é Márcia, sou graduada em Filosofia e mestrada em Educação. Sou uma pessoa com deficiência e primeiro vou relatar como que eu adquiri a habilidade em lutar pela acessibilidade arquitetônica e pela sociedade capacitista, né? Que infelizmente temos que tentar romper, né, ela, porque todos os dias a gente topa com ela. Ó, o meu primeiro diagnóstico médico foi paralisia cerebral. Nesses diagnósticos, os médicos me indicaram a PAI, porque meu desenvolvimento cognitivo, segundo eles, era inferior. Eu não teria capacidade cognitiva de, assim, para acompanhar a média. Aí eu fiquei na PAI. Só que eu tinha várias habilidades. E uma das habilidades que eu tinha era gostar de livro. Gostava muito do livro e eu chorava que lá não tinha livro. As atividades, né? O planejamento escolar da PAI é totalmente diferente do ensino regular. Não consegui. Fiquei um ano chorando. O segundo ano, eu pedi pedi para meu pai, tira da PAI, eu não consigo ficar lá mais não, eu quero para o ensino regular. Lá que aprende a ler, né? Lá que vai ter tudo. Aí meus pais conversaram com a direção da instituição para me tirar e eles recusavam, não aceitaram minha saída. Aí foi conversando, com o tempo, eles pediram meus pais para assinar um termo de compromisso. Porque se eu não conseguisse acompanhar os alunos no ensino regular, eu não poderia voltar mais para a instituição. Depois, graças a Deus, eu saí lá da PAI, fui para o ensino regular, nunca reprovei, desenvolvimento cognitivo normal. Quando eu cheguei, depois do ensino médio, já fui para o ensino superior, direto, assim, não teve dificuldade não. Na primeira tentativa já foi. Fui para o CJ, fui fazer filosofia. Cheguei, na graduação, eu tive um pouco de dificuldade em relação à acessibilidade. Todo mundo, assim, da UFCJ sabe que a UFCJ é um prédio antigo. No prédio antigo tem dificuldade. Aí eu precisei recorrer às instâncias até jurídicas, teve uns tempos porque estava difícil. Aí depois, com o passar dos tempos, eu terminei a graduação, fui para o mestrado. No mestrado, eu iniciei junto com a pandemia. E veio o ensino remoto junto. Eu não estava gostando muito desse ensino remoto, não. Aí começou a surgir outras comorbidades. Aí voltou totalmente aquela avaliação da deficiência. Para avaliar se realmente era paralisia cerebral ou não. Depois do diagnóstico, eles fizeram a análise toda certinha e descobriram. O diagnóstico dela é o Asperger, ela tem autismo de alta funcionalidade, não tem nada de paralisia cerebral. Aí depois, com isso, eu estou desenvolvendo a pesquisa junto com a orientadora. Agora eu vou apresentar as funções mais elevadas assim, de acessibilidade. Vou levar aqui, né? Ô, Márcia, você acha que antes de você apresentar, a gente pode fazer só umas perguntas para entender um pouco melhor? Eu queria perguntar, na verdade, sobre a APAE. A APAE, então, ela não é considerada um ensino regular, né? Não. Ela é um ensino, um outro tipo de ensino. E agora, atualmente, a gente está tendo essa discussão, voltou, né, à tona a discussão sobre a questão das escolas regulares e das escolas para as pessoas com deficiência. Do seu ponto de vista, como que você acha que isso vai repercutir, assim? Qual que você acha que é o prejuízo para as pessoas com deficiência e para a sociedade em não conviver com todos os tipos de pessoas? A sociedade, infelizmente, continua preconceituosa e cada dia mais discrimina as pessoas, porque aí vai predominar muito o modelo biomédico. O modelo, a pessoa não tem uma dificuldade motora, ela é incapaz. Dificuldade no braço, não vai conseguir alfabetizar, não vai conseguir escrever. E no seu ensino regular, você sentiu que os professores e os seus colegas,
eles tinham uma preparação para lidar com o seu diagnóstico ou que a convivência foi o que ajudou eles a entender cada caso, assim? A convivência ajudou muito, por isso a relação da interação ali foi fundamental. E durante a graduação? Assim, você acha que os seus professores na graduação, eles também eles tinham essa preparação ou eles pareciam também que ainda estavam entendendo? Assim, está entendendo um pouco, porque minha deficiência ela é um pouco diferente, né? Porque tem uma habilidade, várias habilidades, mas tem algumas dificuldades. Aí fica assim por entender, né? Fica um pouco perdido. E até no mestrado, o meu projeto é sobre a formação docente e interação com os alunos com deficiência da própria UFCJ. Uhum. Nós estamos analisando agora as dificuldades que eles passam e as habilidades que eles possuem para trabalhar com esses alunos. Entendi. Eu acredito que você vai falar um pouco mais sobre o seu mestrado agora nessa apresentação, né? Sim. Então, beleza. Aqui, você me ajuda, só que eu vou apresentar o slide, eu vou apresentar agora? Isso. Aí você clica nessa setinha de apresentar agora e vai ter 3 opções. Uma opção que é compartilhar uma guia, no caso, compartilhar só uma guia do Google Chrome. Compartilhar uma janela, aí você pode escolher algum aplicativo, algum programa do seu computador, assim, para mostrar, no caso, o slide. E o apresentar tela inteira, a gente vai ver a tela do seu computador e tudo que você estiver mexendo. Foi alguma coisa aí? Sim, a gente está vendo aqui a sua tela. Slide 13. A gente está vendo aí certinho agora. Melhorou aí? Acho que você colocou para apresentar grande, né? Mas aqui a gente não vê, porque no caso foi compartilhado só uma janela. Mas você pode deixar no pequeno também, se você quiser, e passando ali no númerozinho dos slides mesmo. Então, já está aí na tela? Não, agora parou de compartilhar. Isso, você pode compartilhar uma janela e aí deixar no PowerPoint mesmo ali, né? As coisinhas que a gente consegue ver. A sociedade capacitista e acessibilidade. Ó, essa fita aqui é o símbolo do autismo. Não é muito destacado, mas temos que lembrar dele. Para pedir que o autista tem uma comorbidade muito forte, tá? Que é a ansiedade. Todo autista é ansioso. Aí a fita é para indicar que ele precisa de preferência, porque não sabe, assim, tem dificuldade para controlar a espera. Acessibilidade.
é a condição de possibilidade para a transposição dos entraves que representam as barreiras para a efetiva participação de pessoas de vários âmbitos da vida social. Aí muita gente assim, pensa, a acessibilidade é só uma pequena dificuldade, é só uma rampa, né? Não, né? Não. É a passagem ali, né? As dificuldades que ela passa. O capacitismo, a concepção social que considera que as pessoas com deficiência como incapazes de gerir suas próprias vidas. É como o exemplo que eu dei agora, sobre o meu caso, sobre o meu relato de vida, né? O modelo biomédico. Ela é incapaz, então ela não vai desenvolver o cognitivo, né? Aqui, ó, essa é a imagem aqui, para vocês refletirem um pouco, ó. Tanto de escada, assim, as pessoas assim, funcionais subindo, a pessoa com dificuldade na cadeira, olhando, né? Porque não consegue, não tem uma rampa, não tem um espaço para ela subir. Agora essa moça tentando passar no passeio. No passeio tem uma árvore aí, ó. Totalmente, né? O planejamento aí foi dificulta o acesso da moça. Essa aqui também precisando de ajuda, né? Tá alta aí, a cadeira também não passou. Agora, o conceito de corpo normatividade envolve muito a questão de pensar que apenas o corpo perfeito pode ocupar a cidade, sabendo que as pessoas com diferenças funcionais também podem ocupar. Um surdo pode ocupar, uma pessoa com deficiência visual pode ocupar, um cadeirante pode, um autista pode, dependendo do grau, e outros tipos. Até uma pessoa com deficiência adquirida também, que às vezes pode ser uma doença, um acidente. Aqui essa imagem aqui, ó. Acessibilidade rampa, mas a acessibilidade vai além da rampa, porque ela envolve respeito com a pessoa com deficiência também. Vamos fazer uma, tipo assim, a sociedade tá ali, as pessoas com diferenças e as pessoas funcionais ali. Vamos fazer uma rampa ali, tá bom, né? Para a pessoa locomover. Mas se não tiver respeito, a gente não tentar conhecer a pessoa, saber das suas dificuldades, a gente também está excluindo a pessoa. Agora aqui é do meio acadêmico e acessibilidade. Como eu... Não, subi aqui, desculpa. O meio acadêmico tem, assim, a inclusão nele é um pouco mais difícil, né? Porque as pessoas, assim, para sair da instituição da PAI, já passam por dificuldade. O ensino regular também, formação dos professores, envolve todas essas questões. Fica um pouco mais difícil da pessoa com deficiência chegar no ensino superior. E a acessibilidade das instituições também é outro detalhe que a gente tem que considerar, porque muitas instituições são históricas e também poucos conhecem a realidade das pessoas com deficiência lá dentro. Mudanças que percebi desde que iniciei a abordar a acessibilidade arquitetônica na academia, foram as relações humanas mesmo. Foi a partir da convivência que eu assim, observei que houve mudança das pessoas, principalmente quando vai... Quando tem assim, uma dificuldade de rampa, comparar, sempre tem uma rampa elevada. Lá no Dom Bosco tem uma rampa elevada. Sempre a cadeira assim, não é motorizada, sempre eu precisava de ajuda de alguém para me ajudar a subir. Os alunos sempre aprendiam muito com isso. Agora... Mas, peraí, só uma perguntinha. Você comentou sobre a rampa do Dom Bosco. Mas, então, aquela rampa, assim, ela não está exatamente correta, então, né? Porque não, ela é elevada. Se você precisava de ajuda, é porque aquela rampa não estava nem perto de estar na inclinação adequada, né?
Não, bem elevado, nossa. A inclusão na universidade, eu observo que necessita de políticas públicas, de interação humana, cada um assim, tentando fazer sua parte para amenizar as dificuldades. Agora, para que os arquitetos e urbanistas possam projetar espaços verdadeiramente acessíveis, necessita, como eu já falei, necessita conhecer as diferenças e as dificuldades, né? E respeitar as diferenças. Essa questão da interação social, meu projeto de mestrado vai muito nessa questão. Eu trabalho com a questão do Vygotsky, não sei se vocês conhecem, um psicólogo. Ele fala que a perspectiva histórica-cultural, que a partir da interação, um vai aprendendo com o outro, e esse aprendizado é transferido para o outro. Eu penso que para os arquitetos urbanistas, pensar mais nessa questão da acessibilidade é conviver com a diferença e passar essa diferença para o outro profissional que está vindo depois. Agora, o papel da educação na construção de espaços anticapacitistas. A educação, ela rompe os preconceitos sociais, né? Porque na educação vai ter as diferentes, né? Um professor ali, ele pode fazer uma leitura da sala de aula, da turma dele. E vai ver que tem alunos com diversas diferenças, com alguma dificuldade, alguma habilidade. Se ele sabe ali, para ele conhecer a habilidade, ele vai ter que interagir com ele, com um aluno com deficiência. Aí a educação inclusiva, no meio acadêmico, né? Penso que essa questão mais a política pública, legislação é muito importante, ajuda muito. Além da legislação, assim, o respeito também, né, com a pessoa com deficiência também é fundamental para isso. E a educação não inclusiva é aquela que não aceita a pessoa com deficiência na sociedade. E a legislação, né, a 10.502, se eu não me engano, essa legislação dá os alunos com deficiência voltar para a PAI, eu penso que vai prejudicar um pouco, prejudicar bastante assim, a questão da educação inclusiva, porque a base da sociedade ali da pessoa com deficiência é a família. Em muitos casos, as famílias não conhecem a realidade assim e tem um pouco de receio de mostrar, né, que o filho é com deficiência, vamos esconder ele. Não deixei na PAI mesmo, né? A sociedade vai falar que eu sou expressões capacitistas. Nossa, seu filho é deficiente. Nossa, é uma guerreira, hein? Nossa, ele está pagando uma cruz, hein? Aí, tem diversas expressões capacitistas que a mãe fica deprimida ao ouvir aquilo e desiste. Coloquei na PAI. Muitas já conseguem. Eu realmente posso falar. A minha família me ajudou muito, foi a base assim, para estar onde eu estou hoje. Assim, eu pedi, mãe, me tira da PAI, tirou no dia. Assim, foi difícil? Foi, mas graças a Deus eu consegui. Isso aqui foram as referências. Acho que a gente pode fazer uma rodada de perguntas agora, então, né? Sobre os temas que você abordou. E todo mundo pode contribuir, viu, gente? Aí, quem quiser fazer perguntas, levanta a mão aí na fila, aqui, né? Para a gente identificar. Eu queria perguntar se, além de você, quando você ingressou na universidade, você via outras pessoas com deficiência ou você acha que esse ainda é um espaço que não foi alcançado pela diversidade? Eu vi algumas, assim, mas eu lembro, foi uma das primeiras. Só tinha alguns mesmo com deficiência. Porque a legislação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 3.146,
ela garantiu a cota para a pessoa com deficiência em 2016. Eu ingressei em 2013, não tinha, eu entrei sem cota mesmo. A cota ajuda a inclusão no ensino superior, fundamental. E depois de 2016, né, que foi quando a cota foi implementada, esses espaços passaram a ser mais diversos, no seu olhar, assim, na sua observação? De uma pessoa que entrou antes, depois viu? Sim, com certeza. Principalmente as pessoas com deficiência auditiva passou a ingressar mais na universidade. Entendi. Queria saber de você, quando que foi o momento que você percebeu que era necessário trazer essa pauta e discutir ela? No momento que eu percebi, isso é uma habilidade que eu desenvolvi assim, por ser autista, assim, esse grau que eu tenho, o ASP, ele desenvolve habilidade. Aí, desde o princípio, meu sonho era aprender a ler, e eles negavam, eu comecei a lutar mais. Eu falei, eu tenho que lutar por esse sonho. Aí foi uma habilidade que eu desenvolvi. Luiz? Então, a minha pergunta é em relação mesmo à universidade, a UFCJ, que é a qual você conviveu, né? Ô, Márcio, só grande prazer ter você aqui, né? Muito obrigado. Você acha que a UFCJ está preparada realmente, fisicamente, estruturalmente, que eu falo que é em relação não só física, mas também em relação à estrutura da mentalidade dos professores, já que existe essa política de cotas, para não só fazer a entrada, mas também para fazer todo o amparo desse estudante durante o seu percurso nos cursos, e também, tipo assim, para preparar os estudantes que querem entrar também. Eu fico muito pensativo das pessoas que querem fazer ingresso na universidade, e aí às vezes não se ingressam por causa de algumas questões mesmo, pode ser de capacitismo mesmo, de falar assim, você não vai conseguir, mas a universidade fazer esse convite para que essas pessoas estejam aqui dentro, e depois que as pessoas entram aqui dentro, consigam fazer seu ingresso, se a universidade também tem a capacidade de dar esse amparo às pessoas que são portadoras de deficiência aqui dentro da universidade. Eu vou pegar uma carona na pergunta do Luiz, que era exatamente o que eu queria saber. O Luiz está falando desse amparo institucional, né, educacional de profissionais, e agora eu queria saber mesmo do amparo físico, assim, falando um pouco também sobre arquitetura. Se você puder fazer esse link, porque você disse da rampa, por exemplo, e que você acabou fazendo reivindicações mais bruscas, assim, com a universidade. O que mudou, sabe? Depois disso? Ou se mudou, ou se não mudou? Se você puder falar um pouquinho disso também. O preparo aí da UFCJ aí para receber, tanto o lado físico, assim, e mental do pessoal, para receber as pessoas com deficiência, nós estamos caminhando ainda. Porque ninguém aprende sem ver a dificuldade do outro. Primeiro vai ter né? Inclusão não é com a massa de bolo, assim, vamos acrescentar 2 xícaras de farinha, 1 de leite, ovo e bater. Não. Primeiro vai ter que ter a interação, primeiro o conhecimento. E nós vimos, infelizmente, o nosso país é preconceituoso. Eu tenho um senso crítico elevado, mas eu acho que a realidade de vocês também, vocês notam isso. É um país preconceituoso. E as pessoas já têm aquela mentalidade, né? Difícil de entender o diferente ali. Nesse entendimento, que eles pensam, a pessoa ali não tem habilidade, não, vamos excluir. Em centro regular, tem um aluno com deficiência, vamos deixar ele jogar, brincar de massinha lá no canto. No ensino superior também, se o próprio aluno ali não interagir com o professor, tentar ali desenvolver habilidade para ele aprender, eu acho que não tem muito preparo, não. Agora, o amparo físico, essa questão também depende da interação, que aí
os professores também têm que analisar as dificuldades dos alunos com deficiência e os alunos com deficiência conversar, reivindicar também, ó, aqui está precisando, igual, quer ver um exemplo? Foi em 2016, vocês conhecem o grau da professora Fernanda, não conhece? Então, participei dele. Aí, sempre o que eu fazia? Conversava com os alunos, sempre para fazer algumas rampas. Tem lá no Dom Bosco umas rampas muito interessantes que nós conseguimos fazer lá. Modificou bastante, amenizou muito as dificuldades, principalmente no prédio da história. Quando Deus quiser, vou parar com essa pandemia, vocês conhecem lá. Tem um elevador, e para descer do elevador não tinha rampa, era uma dificuldade, a cadeira tombava. O grau conseguiu fazer a rampa lá, ficou muito bom. E eu acho que é isso, essa questão da interação. O aluno ali tem que interagir, tem que reivindicar, assim, não é reivindicar assim, da forma brusca, assim, mas tentar conversar com o professor, com as instâncias, com as pró-reitorias, falar das dificuldades para tentar amenizar as barreiras. E falando das dificuldades, né, do amparo físico, eu queria saber se na UFSJ, na verdade tem duas perguntas. A primeira é, a UFSJ, ela oferece algum amparo de assistência para a saúde mental dos alunos, e se isso ajuda? E a minha segunda pergunta é, na verdade, sobre o ensino remoto. Você acha que o ensino remoto, ele democratizou o acesso das pessoas com deficiência ao espaço da universidade, ou que ele foi só mais uma barreira? Está sendo, né, no momento. Aqui, de apoio mental, tem os projetos da psicologia. Os projetos da psicologia ajudam muito. Tem o NASCE, não sei se vocês conhecem, ele também trabalha junto com essa questão da acessibilidade no mercado de trabalho. Ele é mais envolvido para do trabalho. Aí sempre os estagiários do NASCE ajudam, tem que fazer acompanhamento dos alunos. Se os alunos precisarem de um apoio psicológico ali, pode conversar com eles ajudam. Eu mesmo tenho uma psicóloga, uma estagiária que me acompanha. Até na pós-graduação, assim, fica a critério do aluno, não é obrigado para ninguém. Se o aluno precisar, ela está ali para ajudar. Cada um, assim, tem aluno que não gosta. E tem a questão também, eu acho que é social, política e mental. Tem muito aluno com deficiência que ingressa na universidade e não fala que é pessoa com deficiência. Aí vai ter mais dificuldade ainda. Essa questão aí é difícil. Agora, o ensino remoto, se ele beneficiou ou não, aí depende da deficiência. Eu não sei se vocês conhecem, pessoa com transtorno de TDAH, transtorno de déficit de atenção, a pessoa não consegue concentrar, tem muita dificuldade. Aí o que acontece? A aula remota, ela tem que gravar a aula para estudar. Essa é uma das dificuldades, assim, para quem tem um transtorno de déficit de atenção. Agora, no meu, eu não vejo dificuldade, assim, no meu caso, eu não vejo dificuldade, não. Quando você falou, Márcia, da questão, tipo assim, que a gente aprende só, às vezes, convivendo, eu me lembrei que lá para, acho que foi em 2014, 2016, eu quebrei meu pé, e aí eu não pude colocar o pé no chão, né? E eu fiquei de muleta durante 2 meses. E eu estudava lá no prédio da física, né? Lá em cima, no Decenat. E aí eu olhei para aquilo ali e falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para subir esse morro? Porque é impossível subir aquele morro do Decenat. E aí que eu fui perceber que ninguém que tivesse algum tipo de deficiência física conseguiria ter acesso à biblioteca do Decenat, né? Fica lá em cima do morro, e o morro é muito íngreme. E aí eu fiquei assim, nossa, não sabia como é que fazia. Um amigo meu que me levava e deixava lá em cima todos os dias para mim conseguir assistir às aulas, né? E depois que eu fiquei sabendo que a universidade disponibiliza um carro para subir o morro, né? Pelo menos ali do Decenat, e deixar lá em cima. Eu fiquei pensando assim que eu fiquei acho que foi umas 2 ou 3 semanas com esse amigo meu levando até lá em cima de moto para mim conseguir assistir as minhas aulas, porque senão eu não conseguia assistir. E eu vi que as formas que a universidade tem para fazer essas acessibilidades, né, que podemos tentar, elas são... Peraí, meu carro.
Problemas do EAD. Essas formas que a universidade tem, elas não são muito divulgadas, né? Porque eu acho que se eu não tivessem me visto ali naquela situação de eu de muleta, com a perna quebrada e tudo mais, e não conseguindo subir, e aí viessem para mim um menino que tinha acesso a esse carro, falasse, senhor Luiz Paulo, você pode pedir o carro e tudo mais, eu acho que eu ficaria nesse rolê do meu amigo subir comigo de moto todos os dias para todas as aulas, até os 2 meses de eu poder tirar o meu gesso. Como é que você visa, assim, uma possibilidade futura, talvez, da UFCJ começar a divulgar também seus métodos tipo assim, de deixar um pouco acessível, né? Eu vejo também na forma estrutural, o prédio do Decenat é um prédio muito novo, né? Ele veio junto com o Reúne. E eu de muleta, chovendo, escorreguei e caí. E caí no prédio. O piso de lá, quando chove, ele fica muito escorregadio, né? E aí, tudo molhado, eu falei assim, nossa, depois que a gente vai passando pelas dificuldades, que a gente vai vendo, tipo assim, eu ali só estava passando pelas dificuldades durante 2 meses. A gente começa a pensar nas pessoas para passar essa dificuldade o resto da vida, né? E aí, como é que é essa situação da universidade? Como é que essa universidade vai responder a isso? Tipo, vai ter algum tipo de projeto? Eu fico nesse questionamento, né? Não estou falando que você vai ter resposta. Mas se a universidade vai ter esse olhar, algum momento, tipo assim, de questionar a própria arquitetura do espaço, que é novo, não é um espaço antigo. O prédio do Decenat é um prédio novo. Como é que ele foi feito de uma maneira que o piso lá, quando molha, ele fica totalmente, realmente escorregadio. Eu pensei assim, se eu cair, pode vir outros alunos que vão cair também, né? De muleta, ver que é um montão de gente que me viu correr na hora, mas eu fico pensando assim, e se não tivesse ninguém lá perto, né? Só acrescentando uma observação ao comentário do Luiz, é engraçado, né, assim, modo de falar, mas você teve essa percepção justamente porque durante um momento da sua vida você precisou alterar a sua rotina porque você estava usando as muletas. Mas isso não faz parte da realidade da maioria das pessoas, assim, a maioria das pessoas não usa muleta, apesar de que, enfim, de que muitas pessoas precisam, tudo mais, não é a realidade. Então, eu acho que ainda tem essa barreira da observação por parte das pessoas que não precisam. Então, igual você falou, a observação da questão do morro é um pouco mais óbvia, assim, mas a questão do piso escorregadio que não é adequado e tudo mais, é uma coisa que só quem vive a realidade que vai saber falar. Então, eu acho assim que esse exemplo que você trouxe só retoma a necessidade que a gente tem de diversificar os diálogos e também diversificar as pessoas, para que, de fato, a gente escute a realidade, não o que a gente acha que é a realidade, né? Eu fico nisso, realmente, eu penso que eu não teria percebido isso se eu não tivesse quebrado meu pé, porque eu teria passado isso, pensaria, tá escorregadio aqui, mas eu nunca pensaria assim, nossa, se tivesse um cadeirante, alguém que usa muleta aqui, fica muito mais fácil. A gente só vê realmente o que a Marcelana vivência, eu acho. Ou então conversando e convivendo com pessoas com deficiência. E isso dentro da universidade é muito difícil. Eu tive a sorte, assim, eu conheço a Márcia desde o início da minha graduação lá, então... Mas as outras pessoas, assim, a gente não vê isso realmente na nossa convivência normal, né? Também pegando carona de novo no que o Luiz falou, eu estudei em uma escola regular, né, aqui em São João, que não era uma escola inclusiva. Acho que aqui em São João a gente tem uma, que é o Garcia de Lima, e eu só fui, assim, abrir os meus olhos para perceber, assim, as dificuldades tanto de acesso quanto de infraestrutura e de até qualidade de vida mesmo das pessoas com deficiência, né? Quando a Fernanda trouxe o Cláudio, que inclusive acho que ele está até aí, e eu comecei a desenvolver vários trabalhos, e estou desenvolvendo, né, durante a graduação, sobre acessibilidade e acesso para pessoas com deficiência.
que o Luiz falou me lembrou muito de um trabalho que eu me propus a fazer, que era sobre um condomínio num plano inclinado, que era totalmente acessível. E na pele, Luiz, porque, nossa, 3 meses para fazer um projeto enorme, eu penei, mas a gente descobriu que era possível. Então, eu acho que a Márcia estava falando das dificuldades, né, de habitar o campus da UFCJ com todas essas limitações físicas. A gente concordo muito com o que ela falou, né, de reivindicar, porque é possível. Existe solução. E às vezes as pessoas. Eu sinto até que como que eu posso dizer? Porque existe legislação, né? Se você quiser falar um pouco sobre isso também, Márcia. A gente tem as NBRs, que foi algo que eu descobri também na formação, que elas garantem acessibilidade plena. A gente fala muito sobre o direito à cidade também durante o curso, né? E acho que essas limitações físicas têm esse embate muito, muito grande nessas prerrogativas. Se a Márcia também quiser falar um pouco sobre isso. Pessoal, eu tô só na dúvida, que a fila não tá seguindo, mas é para perguntar tudo e para depois voltar e você responder tudo? Você prefere responder o que já foi? Porque não entendi um pouco como está funcionando. Você está anotando as perguntas e aí eu posso falar? Pode ser? Pode. Então beleza. Eu queria, na verdade, retomar um pouco ao título da palestra, né, de acessibilidade para além das rampas. Eu acho que a questão da acessibilidade física, ela é muito fácil de ser notada e de ser debatida, né? A gente tem a NBR, igual a Laura já comentou, a 9050, tem os projetos, né, da Fernanda de extensão, tem o NASCE, tem algumas pessoas que durante o curso machucam, igual o Luiz percebe, e ela é mais fácil de ser notada. Eu já sou formada em arquitetura e urbanismo, atualmente faço mestrado no PIPAUS. É muito fácil a gente notar no campo, seja o CETAM, o Bosco, o CSA, que a gente tem algumas dificuldades de acessibilidade física, mas levando para um outro lado, então, para esse além da rampa. Como a gente porque essas questões, por exemplo, a gente nunca vai viver o autismo, que a gente pode machucar a perna, ter alguma paralisia, né, assim, ainda no decorrer da vida, mas tem questões que a gente nunca vai viver. Então, pegando essas questões que a gente nunca vai viver, como que a gente pode perceber isso no nosso dia a dia, coisas que para nós não são dificuldades e nunca vão ser, mas que para você são, e como a gente pode entrar nessa luta também pela nossa profissão, né, quanto arquitetos, da gente começar a perceber isso nos espaços. Como você enxerga isso, essa acessibilidade para além da rampa, pegando o papel ali do arquiteto? Não sei se eu me fiz entender, mas pegando esse lado não físico. Tem mais? Então, a minha pergunta, na verdade, é mais sobre... Acho que depois, assim, você pode meio que concluir com ela, porque ela não tem exatamente a ver com o que a gente estava falando, mas eu queria, assim, comentar um pouco sobre o papel da UFSJ, especialmente em São João del Rei, em Divinópolis, em Sete Lagoas, na contribuição de uma cidade mais inclusiva, né, nessa discussão, porque a UFSJ, sendo uma universidade no interior, ela traz discussões para dentro das cidades do interior e também, assim, cada um reflete, né, dentro da sua própria realidade. Então, eu consigo pegar as discussões que eu aprendo na UFSJ e levar para a realidade da minha cidade e tudo mais. Mas eu queria depois que você comentasse, assim, um pouco mais sobre o papel que a UFSJ tem exercido e o que ela ainda pode fazer, né? Esse contato entre universidade e comunidade. A gente já comentou um pouquinho aqui mais sobre o GRAAL, mas eu acho interessante a gente discorrer esse tema, ainda mais em tempos onde a gente precisa defender a universidade pública e o seu papel na sociedade, né? Agora acabou você.
em relação ao comentário do Luiz Paulo, em divulgar as informações, isso já chegou para mim também, uma cobrança, inclusive, de uma coordenadora de curso. Essa questão é falha mesmo, porque ela me mencionou que o aluno com deficiência chegou, a sala era do 3º andar, o elevador estava estragado, e tinha que descer a sala para o aluno estudar. E ela pensou, de um dia para o outro eu não consigo, o que é que vai fazer? É a mesma coisa nessa questão aí de decenate. E essa questão do carro aí, tem a Pró-Reitoria de Inclusão, sempre tem algumas reuniões, eu acho que algum representante de inclusão, sempre tem algum aluno que representa. Agora, na pós-graduação, sair. Mas um aluno da graduação tem que levar essa questão para lá para divulgar essas informações para todos os alunos saberem, né? Ó, tem esse recurso aqui, ó, para ir na biblioteca, ele facilita, né? Mais o acesso do aluno. Agora, tem a questão a percepção dos espaços aí, né? Como que eu percebo assim, as dificuldades nos espaços? Assim, para mim, que tenho autismo, uma dificuldade assim, que eu passo muito nos ambientes é a questão da claridade e a questão do barulho. A questão assim, muito simples, vocês pensam, nossa, eu não tenho dificuldade nenhuma. O autista é tão difícil. E tem local que tem barulho, principalmente na hora de fazer um projeto na casa, gente, campainha, nossa, tirar claro, nossa, pode, para pessoa com transtorno de espectro autista, se for a criança, se for adulto, tira, porque barulho prejudica muito. A minha coordenação motor, meu diagnóstico foi errado, fizeram vários procedimentos, tudo errado. Só que aí hoje eu uso um pouco de muleta. Quando eu estou um pouco, assim, eu estou com muita ansiedade, eu consigo andar de muleta. Quando eu estou assim, um pouco sobrecarregada, né? Porque tem dia que sobrecarrega, né? Mestrado, vai, ou fico na cadeira. Mas a questão do barulho prejudica. Um local assim, sem barulho e com menos claridade, nossa, fica super tranquilo, não tem dificuldade. Agora, a contribuição da universidade para a comunidade. A universidade pública contribui muito com a sociedade, porque ela está desenvolvendo um papel social com a diversidade. Tem alunos ali das camadas populares, tem alunos, assim, a universidade é da elite, né? Tem aquele que pensa assim, a universidade é só a elite que ocupa. Não, as classes populares também ocupam. Tem pessoas com diversas deficiências lá dentro. Tem os projetos que a universidade desenvolve com a comunidade. Esses projetos são super importantes. Eu vou dar um exemplo de um projeto que ajuda muitas pessoas com transtorno de espectro autista em São João. Lá na psicologia, tem acho que até no estágio, a zootecnia também ajuda. Vocês já ouviram falar do ARAS, ecoterapia? Então, aquilo lá, os estudantes fazem estágio, estudando a psicologia. Vão usar zootecnia também para cuidar da saúde dos cavalos, também vão. Ajuda muito ali a comunidade. E ali atende muitos alunos carentes que não têm condição de pagar um tratamento adequado. E o desenvolvimento da criança ali ajuda muito. Não só autista, como síndrome de Down, tem pessoas com paralisia cerebral, diversas comorbidades ali, doenças raras também tem várias doenças raras, e isso também ajuda muito a universidade com a sociedade. Além desse projeto da ecoterapia, o projeto do grau de vocês aí da arquitetura também ajuda muito, principalmente dentro da própria universidade, que aí ele vai interagir não somente com os alunos com deficiência da arquitetura, mas dos outros cursos também. Vai tentar conhecer a realidade daqueles alunos. Ó, pessoa com deficiência visual, vocês me desculpam de falar uma observação, mas o problema assim, que eu vejo, e eu acho que vocês, arquitetos, podem fazer uma reflexão e analisar também junto comigo. Piso tátil para a pessoa com deficiência visual. Vocês acham que o piso tátil é correto? Dentro da universidade?
Gente, vocês vão desculpar, mas um dia eu quase tombei na cadeira em passar a mão, ele é muito alto. Assim, tinha que ser um pouco baixo. Eu penso que para a pessoa com deficiência visual que usa varinha para acompanhar na locomoção, eu acho que prejudica. Porque a pessoa está alto ali, ela tropeça. É muito alto. Ali, ó, podia ser um pouco mais baixo. Eu acho no Campo Santo Antônio, eu acho que tem mais essa dificuldade em relação ao piso tátil. Agora, essa questão dos elevadores, essa questão da manutenção, eu acho que ali a pessoa com deficiência, os prédios tinham que ser embaixo mesmo. Porque sempre vai dar problemas assim, de manutenção, a universidade não tem verba para manutenção deles, com a sala de fácil acesso, né? No térreo, assim, pode contribuir. Já que você deu o exemplo dos pisos táteis, né? Para um aluno com alguma deficiência visual, eu imagino que o acesso a todos os campos aqui da UFSJ em São João do Rei, não sei em outras cidades, deve ser bem complicada essa locomoção, porque além disso tem toda uma questão da sinalização de outros elementos que podem atrapalhar o caminho, que a pessoa pode esbarrar, que a pessoa pode se machucar, né? E pelo menos no CETAM, me parece que talvez uma pessoa com deficiência visual conseguiria se locomover dentro de um prédio, mas para ela acessar de um prédio até um outro, uma outra dependência, de um prédio até a biblioteca ou até o restaurante universitário, seria uma dificuldade, justamente porque esse meio do caminho, ele é um pouco negligenciado, né? Assim, não tem uma sinalização, a inclinação dos espaços e até mesmo a pavimentação não me parece muito adequada, não parece confortável para uma pessoa que vai passar ali de cadeiras de rodas ou usando as muletas. Então, assim, tem essa questão também de pensar o espaço da universidade para fora da sala de aula, né, para além dos prédios. E que, pelo menos assim, eu quando estou fazendo projetos na faculdade, isso eu admito assim que é um erro que eu cometo. Porque eu penso lá, ótimo, então aqui tem que ter uma porta com um vão de tal tamanho para poder passar confortavelmente uma cadeira de rodas e aqui dentro tem que ser assim. Mas às vezes a gente negligencia a comunicação entre os cômodos mesmo, ou enfim, de um prédio ao outro. Isso passa batido ou a gente faz mais correndo, né? Ou senão a gente coloca só uma alternativa, tipo assim, então para acessar daqui até ali é só aquele elevador. E se o elevador não estiver funcionando, né? E a acessibilidade depois disso? Eu sigo uma pessoa no Instagram que ela chama Ana Clara Moniz. Ela fala bastante sobre capacitismo. E aí ela comentou que ela, enfim, foi num prédio, porque ela tinha que resolver uma coisa nesse prédio aí, um prédio comercial, e era um prédio que não tem rampa. Então, ela precisava sempre acessar pela garagem para poder utilizar o elevador e chegar no andar que ela queria. E em um dia específico que ela precisou ir, a garagem estava totalmente ocupada por andaimes. Então, assim, ela não conseguiu resolver o problema dela. E eu acho que isso é um problema de quem projeta e de quem aprova os projetos. Porque, de fato, aquele comércio ali, aquele edifício, contou só com uma solução, que no caso era só a rampa. Só o elevador, né? E quando o elevador não funcionou, ela não pôde acessar, né? Aquele espaço foi negado a ela. E quantas vezes a gente não nega nas cidades, ainda mais cidade histórica, o espaço a pessoas com deficiência, ou a gente só pensa de um jeito, só aquele jeito ali, é uma rampa, gente, desse jeito, a rampa sempre fica aqui e pronto, acabou. E não reflete, sabe? A gente parece linha de produção de fábrica, é aquela coisa mecânica, não é algo que propõe uma reflexão ou propõe ocupação, né? Apropriação do espaço para todo mundo. Só comentando um pouco mais, eu acho que realmente falta, mas a gente refletir um pouco por conta própria mesmo, porque acho que a gente acaba ficando muito presa àquelas medidas que vêm em NBR. A porta tem que ter essa abertura, você tem que ter essa distância
um vaso sanitário, para a parede, dentro do banheiro, para você poder ter locomoção. E a gente acaba pensando muito nos ambientes isoladamente, sem ter essa integração para poder ter um uso melhor. E acho que realmente a gente não tem esse exercício de estimular a gente a pensar em outras alternativas, né, que se encaixam melhor. Eu também fico pensando, e aí é algo que eu sempre me pergunto, a Lavínia falou dessa questão das múltiplas possibilidades, assim, de se fazer os acessos e a arquitetura em si. Você mencionou a questão do térreo também, e essa também, privar as pessoas com mobilidade reduzida ao térreo, por exemplo, também é uma sonegação dos direitos, né? Assim, sei lá, do térreo você não consegue ter a vista que você tem do terceiro andar. Então é algo que eu sempre me pego pensando, assim, eu estava fazendo uma análise de habitação, né, e essas habitações de interesse social dos predinhos, e a maioria das casas acessíveis, assim, né, que seguem as medidas da NBR, que tem o acesso facilitado para pessoas com mobilidade reduzida, são no térreo. E eu estava vendo até um vídeo de um cara, já era um senhorzinho de cadeira de rodas, falando que o sonho dele era poder ver a serra, assim, da janela do quarto, sabe? Então, isso me toca muito também, justamente porque às vezes até a norma ela é um pouco excludente, né? Assim, então, acho que falta muito da gente também poder pensar um pouco sobre isso e, como arquitetos, conseguir, enfim, pensar esses espaços com essas problemáticas. Eu fico pensando não só do rolê, tipo assim, de gerar essa acessibilidade, mas como é que é essa acessibilidade, né? Eu pensei nessa história da Lavínia, eu pensei assim, gente, a moça é obrigada a entrar pela garagem. Olha que absurdo. Todo mundo entra pelo ponto geral de entrada, mas a moça é obrigada a entrar pela garagem, tipo assim, escondido de todo mundo, né? É um rolê muito doido, eu acho, assim, sabe? Primeiro que ela tem que ter carro para descer a rampa da garagem, né? Porque é um prédio comercial no centro da cidade, então assim, aquela rampa de garagem que parece que está escalando alguma coisa, então ela tem que ter um carro, primeiramente, ela tem que chegar lá, ela não consegue chegar lá sozinha, e além disso, ela ainda tem que, ela não pode entrar pela porta da frente, assim, já é a entrada dela já é meio restrita, né? Quantas vezes isso não acontece? E eu fiquei também pensando no exemplo que a Márcia deu, né, dos espaços com muita luz ou que com muito barulho, né, sei lá, às vezes um espaço que dá eco, assim, e também o quanto isso não afeta para algumas pessoas. E uma dos pilares, né, do modernismo é justamente aquela janela gigante, assim, para entrar a maior quantidade de luz possível. E a gente sabe, né, que esse pensamento do modernismo ele tem alguns problemas, porque primeiro ele já foi pensado para o homem desse jeito aqui, né, o homem europeu, branco aqui, então já começa por aí. Mas como a aplicação não interfere mesmo na rotina de muitas pessoas, e isso era uma coisa que eu, de fato, não tinha parado para pensar. Até mesmo quando a gente vai fazer projeto assim, a gente taca a janela e tudo, assim, ó, taca a janela, taca vidro, e por aí vai. Deixa um pouco mais escuro agora. Tira um pouco de janela. Eu fico pensando quando a gente vê conforto, né? Tipo assim, quando a gente vai vendo conforto, questão de luz, de ruído, pra gente estar vendo pra quem, né? Porque a gente tá vendo realmente pra quem não tem nenhum tipo de problema, né? A gente tá vendo realmente pra uma norma. E realmente, quando a gente faz 100%, eu fico pensando realmente isso, parece que 100% quase do nosso estudo de conforto, assim, não é pensado quase que uma forma acessível, que nem a Márcia falou aqui, um negócio que a gente nunca tinha se tocado, né? De questão de luz e
e ruído para quem tem autismo, né? E até mesmo a questão da iluminação do ambiente, às vezes é uma coisa que a gente coloca mais luz, mesmo que artificial, para atingir a norma. Então, assim, nunca, pelo menos até esse momento, nunca tinha me apresentado a possibilidade de que isso poderia interferir negativamente em algumas pessoas, assim, de verdade. Nunca pensei sobre isso. Bom, se as outras pessoas presentes também quiserem fazer alguma contribuição, comentar, né, sobre alguma coisa que viu ou que, enfim, para agregar na conversa, vai ser muito bem-vindo, viu, gente? Mas, enquanto isso, acho que a gente pode fazer uns agradecimentos. Queria agradecer a Márcia por estar aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. Acho que a gente pode encaminhar, então, para o final da palestra. Isa, você manda o link do formulário de presença, por favor? E, Márcia, se o pessoal, assim, às vezes tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre o UFSJ, eles podem te procurar ou podem procurar algum órgão da UFSJ? Você deixa seu e-mail aí? Deixa. Muito obrigada, Márcia. Sucesso na sua graduação. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e espero que a minha acessibilidade, em relação à acessibilidade, contribua com a formação de vocês. Vai contribuir sim, com certeza, e espero que a gente tenha outras oportunidades também de conversar de novo. Sim. Obrigada, Márcia. Obrigada, Arquê. E é isso, gente. Muito obrigada, gente. Até mais. Até mais. Obrigada, Márcia. Obrigada, Cacau.